Você tem medo de Deus ou você tem temor de Deus? Você deve saber que um dos 7 dons do Espírito Santo se chama temor de Deus. Quando a gente fala sobre temor de Deus, é muito comum que a maior parte das pessoas achem que elas precisam ter medo de Deus. E quanto mais esse temor for tremor, melhor. É como se na cabeça delas, elas são mais santas quando elas tremem de medo diante de Deus. É justamente o inverso. Deus, como Pai, Ele não quer que a gente tenha medo dele. Porque Deus, como Pai, quer que nós o amemos e não que nós tenhamos medo dele. Então, funciona basicamente assim. É verdade, a maior parte das pessoas, elas começam a ter uma vida espiritual porque elas têm medo, por exemplo, do inferno. Então, com medo de não ir para o inferno, elas se aproximam de Deus, porque afinal de contas, elas não querem passar a eternidade no inferno. Tudo bem, não é o ideal, mas pode começar desse jeito. Mas é muito importante que a pessoa deixe um medo de Deus e passe a ter temor de Deus. Ou seja, se sinta desconfortável em desagradar a Deus. É muito simples. Se você ama uma pessoa, você faz de tudo para que essa pessoa não se sinta desconfortável, desagradável, desapontada com você. É aquilo, por exemplo, que Santa Teresinha dizia, faire plaisir avec Dieu. Ou seja, fazer agrados a Deus. Nós temos que estar preocupados não em temer Deus, não em ter medo do castigo de Deus, mas em fazer de tudo para agradar a Deus. Por exemplo, a própria Santa Teresinha falava sobre isso. Para mim, vida de oração é me apresentar diante de Deus. Porque para ela, aquilo que o Pai mais quer é que o Filho esteja junto do Pai. Basta que o Filho esteja perto do Pai e o Pai está contente. Então, é comum ver lá no livro de Santa Teresinha, ela dizendo isso, que muitas vezes, mesmo não tendo muita vontade de rezar, ela ia para a capela para que Deus olhasse para ela, para que Deus visse ela. Ou seja, temor de Deus. Fazer todas as ações procurando agradar a Deus. Fazer de tudo para não desagradar a Deus. Deixar um amor servil para um amor filial. Tema para um próximo vídeo.